minhas amigas da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, a voz da Arquidiocese de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Nós, da Comissão Justiça e Paz de Brasília, em especial eu, Ana Paula Inglês Barbalho, que estou como presidente, saudamos a todos os ouvintes da nossa querida rádio. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Está começando mais uma edição do nosso programa de Justiça e Paz. Um espaço dedicado à informação, reflexão, diálogo e troca de ideias sobre temas de interesse da sociedade. Antes de iniciarmos, informamos que as opiniões, comentários e posicionamentos expressos pelos apresentadores, entrevistados e participantes deste programa são de responsabilidade exclusiva de seus autores, não representando necessariamente a opinião, a linha editorial ou a responsabilidade da Rádio Nova Aliança. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a nos acompanhar neste momento de conversa, análise e participação. Siga-nos nas redes sociais, tanto da Rádio Nova Aliança, no @Rádio Nova Aliança BSB do Instagram, e também no @CJP Brasília no YouTube, onde nós fazemos a transmissão do nosso programa também com vídeo. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa. Quero aproveitar a oportunidade para convidar a todas as pessoas que nos ouvem, todos os nossos queridos ouvintes, a participarem do próximo Diálogos de Justiça e Paz. O Diálogos de Justiça e Paz acontece sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Então, nesta semana será no dia 3 de agosto de 2026, sempre no Centro Cultural de Brasília, no setor de Grandes Áreas Nortes, na quadra 601, fica ali no iniciozinho da L2 Norte, bem logo depois do semáforo, você pega a primeira direita após o semáforo da entrada da L2 Norte, e ali no Centro Cultural de Brasília, que é a Casa dos Jesuítas, um grande abraço para o pessoal do OLMA, que é um nosso grande parceiro, Observatório Nacional de Justiça Socioambiental, Luciano Mendes de Almeida, OLMA, e também a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o capítulo brasileiro do Comitê Pan-Americano de Juízas e Juízes para os Direitos Sociais e a Doutrina Franciscana, o COPAJU, o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados. Todos esses estão envolvidos, né, e o próprio Centro Cultural de Brasília, na promoção do Diálogos de Justiça e Paz. E nessa semana, nesse próximo mês de agosto, né, no dia 3 de agosto, às 19 horas, a gente recomenda a todos que cheguem um pouquinho antes, às 18h30, para aproveitar o nosso momento de comunidade, o nosso momento de confraternização. E às 19 horas em ponto, nós começamos o nosso evento no auditório do Centro Cultural de Brasília, na 601 Norte, e também pela transmissão do YouTube. O tema dos nossos diálogos do mês de agosto é o grito dos excluídos e das excluídas de 2026. Para quem não conhece muito sobre o grito, é importante a gente fazer uma contextualização. O grito dos excluídos e das excluídas, ele surgiu a partir da Semana Social da Igreja Católica, da CNBB. Lá em 1993 e 94, na segunda Semana Social Brasileira, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, surgiu a proposta do grito dos excluídos e excluídas. Na sequência, né, a gente teve uma campanha da fraternidade que tinha como tema fraternidade e excluídos, e cujo lema era a frase: "Eras tu, Senhor?". E a proposta do Grito dos Excluídos é a escolha do dia 7 de setembro de todos os anos para a realização de um contraponto ao Grito de Independência, que aconteceu em 1822, onde a gente celebra a independência do Brasil, para mostrar que ainda tem
gritos ocultos, sufocados, silenciados e silenciosos de pessoas que estão sofrendo, que estão tendo suas dores, no dia a dia mesmo, né, da população de baixa renda especialmente. Então é uma forma da periferia da sociedade ser trazida ao destaque. Então esse momento do grito dos excluídos e excluídas, ele é um momento de reflexão. E no ano de 2026, nós estaremos tratando do 32º Grito dos Excluídos e Excluídas. Então, no dia 7 de setembro, aqui em Brasília, em outras capitais e cidades brasileiras, aqui em Brasília especialmente, a Comissão Justiça e Paz de Brasília é que vai estar conduzindo o Grito dos Excluídos e Excluídas, coordenando em conjunto com muitas outras entidades, na Praça Zumbi dos Palmares, às 10 horas da manhã, nós teremos um lindo ato do Grito dos Excluídos e Excluídas. Então, é a semana do 7 de setembro, vai cair numa segunda-feira, é a Semana da Pátria, e nós estamos realizando as reuniões preparatórias para o Grito dos Excluídos e das Excluídas, todas as segundas-feiras no Centro Cultural de Brasília, no setor de Grandes Áreas Nortes, na L2 Norte, quadra 601, lá no CCB, sempre às 19h30, tá, gente? Todas as segundas-feiras. E nessa segunda-feira agora, vai ser um pouquinho mais cedo, porque a gente vai ter o Diálogo de Justiça e Paz. Então, ele é um tempo, assim, de preparação e pré-mobilização. E o Diálogo de Justiça e Paz faz parte do compromisso concreto que dá continuidade às atividades do Grito dos Excluídos e das Excluídas, né? Então, o dia 7 de setembro, ele é um dia realmente um marco, onde você tem uma proposta de questionar o que precisa ser transformado, né? Como uma forma de trazer voz para essas pessoas que não estão incluídas dentro da sociedade de maneira plena, cujos direitos ainda precisam ser concretizados, né? E trazer voz a essas pessoas numa manifestação pública, que a manifestação ela é múltipla, ela é variada, pode ter caminhada, pode ter desfile, pode ter uma celebração especial, pode ter uma romaria, pode ter um ato público, procissão, curso, seminário, palestra, roda de conversa. Ela é aberta, ampla e plural. Então, os mais diferentes sujeitos sociais e movimentos sociais se envolvem no grito dos excluídos e excluídas. E esse ano, 32ª edição, Brasília vai estar movimentando o 7 de setembro com o grito dos excluídos e excluídas. Nós temos realizado as reuniões sempre às 19h30, tá? E é muito interessante ver como é necessário que a gente tenha uma presença mesmo dos movimentos sociais na vida das pastorais, na vida desses gritos, desses questionamentos, porque os movimentos sociais são quem faz a ponte, né? É o povo organizado. As pastorais sociais também contribuem muito nesse processo. Então, se você é de pastoral social, venha se juntar a nós, junte-se ao grito dos excluídos e excluídas, porque os pobres é que precisam mais da nossa ajuda, que precisam que o evangelho seja de fato concretizado na vida deles, e não de uma forma assim onde a gente doa para eles, mas sim de uma forma onde eles mesmos constroem os seus direitos e constroem a vida comunitária. O tema do 32º Grito dos Excluídos e Excluídas é um lema permanente, vida em primeiro lugar. Então, esse é o lema de todas as edições do Grito dos Excluídos e Excluídas. Mas neste ano de 2026, a gente vai ter na defesa da terra, da paz e da moradia, relembrando o saudoso Papa Francisco, que trouxe o conceito lá em 2017 de terra, teto e trabalho. Então, o Grito dos Excluídos e Excluídos acredita, realmente propaga a mensagem de que terra, teto e trabalho. Nós, da Comissão Justiça e Paz de Brasília, também acreditamos nesse processo.
que terra, teto e trabalho trazem dignidade para as famílias. Então, a gente, para além da defesa da terra, da paz e da moradia, nós erguemos a voz. O subtema é Mulheres Vivas e Soberania. É muito, muito, muito bom estar participando dessa mobilização do grito. Então, a gente vai estar discutindo mais sobre o grito justamente na próxima segunda-feira, no Diálogos de Justiça e Paz. E dentre os materiais que tem de suporte para o grito, eu tenho cartazes, eu tenho um hino que eu vou tocar daqui a pouquinho, o hino do grito dos excluídos e excluídas. Eu tenho roteiros de celebração, tenho jornal, tenho a própria carta da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela é quem dá suporte, né, ao grito dos excluídos e excluídas. E eu gostaria de ler aqui no nosso programa de hoje essa mensagem sobre o grito dos excluídos e excluídas, da mensagem da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio da Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora. Um grande abraço ao nosso querido Padre Edinho, que é o assessor especial dessa comissão da CNBB. A mensagem inicia da seguinte forma: prezados irmãos e irmãs da caminhada junto aos povos excluídos, engajados nas diversas pastorais, organizações e movimentos populares. Neste ano de 2026, o grito dos excluídos e excluídas apresenta, na ciranda da vida em primeiro lugar, o tema: na defesa da terra, da paz e da moradia, erguemos a voz. Mulheres Vivas e Soberania. Por isso, a Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, deseja animar e estimular a mobilização nos diferentes territórios, arquidioceses e paróquias, em sintonia com os movimentos populares e com toda a força comunitária que deseja vida em abundância para toda a população. Buscamos articular este momento fundamental e decisivo para a realidade brasileira, especialmente no contexto das eleições. Convidamos todos os agentes engajados em nossas pastorais, redes e organismos a que, por coerência cristã, nos coloquemos em marcha junto ao povo caminheiro, promovendo espaços de discussão, momentos celebrativos, mobilizações comunitárias, gestos solidários e ações capazes de sensibilizar a população e organizar nosso povo na luta por uma vida melhor, com acesso à terra, ao trabalho digno e à moradia que proteja e acolha nossas famílias, crianças, jovens e adultos, com especial atenção à realidade das mulheres, em vista da superação de todas as formas de violência. Reforçamos ainda o convite para que cada diocese indique pessoas de referência para a articulação e mobilização das atividades do dia 7 de setembro. Temos muitos gritos que precisamos ecoar em favor da vida de nosso povo e de nossas comunidades que tanto sofrem com as contradições deste tempo presente. Que Nossa Senhora Aparecida, mãe que acolhe todos os filhos e filhas deste imenso Brasil, seja nossa companheira em nossa caminhada e interceda por todas as pessoas comprometidas com esta missão. Brasília, 19 de junho de 2026. Assina esta carta Dom José Valdeci Santos Mendes, bispo da Diocese de Brejo, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora da CNBB. Uma linda mensagem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para o grito dos excluídos e excluídas. Como eu comentei com vocês, nós do Grito dos Excluídos temos um site onde os materiais podem ser acessados. O site é o www.gritodosexcluidos.com e neste site você encontra a história do Grito dos Excluídos,
guias de criação de conteúdo, materiais, a memória dos gritos anteriores, o jornal, o hino e todo um roteiro para que a gente possa fazer, então, uma bela celebração desse 7 de setembro, pensando no grito dos excluídos e excluídas. Este grito dos excluídos e excluídas também quer potencializar a campanha da Fraternidade 2026, cujo tema é Fraternidade e Moradia, e o lema é Ele veio morar entre nós, que está em João, capítulo 1, versículo 14. O grito dos excluídos e excluídas, ele tem um roteiro de celebração. Então, quem tiver interesse também de fazer uma celebração religiosa no momento do grito dos excluídos e excluídas, existe essa possibilidade. E eu queria só trazer assim o momento da oração da comunidade que está nesse roteiro, para que a gente faça a nossa reflexão do início dessa caminhada. Falta um pouco mais de um mês para o grito dos excluídos e excluídas. Então, é um bom momento para a gente começar a preparar o nosso coração para viver esse grito dos excluídos e excluídas, para participar nas nossas comunidades e dioceses desse processo de construção do grito. E como eu disse no início do nosso programa, nós temos sempre reuniões todas as segundas-feiras, às 19h30, no Centro Cultural de Brasília, no setor de Grandes Áreas Nortes, no início da L2 Norte, quadra 601. O Centro Cultural de Brasília, que é a casa dos jesuítas, que gentilmente também participa da construção do grito e nos acolhe todas as semanas nas reuniões preparatórias. Então, na oração da comunidade, este roteiro de celebração, ele traz aqui a motivação, né? Te pedimos, Senhor, para que ninguém fique sem lugar digno e seguro para morar. Que a terra não seja objeto de especulação, exploração e destruição. Que nosso território seja lugar de justiça e paz. Que nossas crianças e jovens participem da construção de um presente esperançador. E a oração que é convocada, né, por meio de oremos, e a gente responde: vem, Senhor, derrubar os poderosos de seus tronos e exaltar os humildes, que é algo extremamente bíblico, né? Essa esperança do reconhecimento de um mundo de justiça e paz, o reconhecimento dos mais humildes, né? Te pedimos, Senhor, por todas as lutas contra a exclusão social e o fortalecimento das populações excluídas. Que ninguém seja excluído da moradia, saúde, trabalho digno, educação e cultura. Que o público não seja tratado como gasto a ser cortado em prol do sistema financeiro. Enfim, que a casa comum e o bem viver sejam realidade onde vivemos e em todo o mundo. Oremos. E a resposta é: Pai, ó Pai nosso, quando é que este mundo será nosso? Pelas mulheres e homens aqui presentes, que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, a rádio da Arquidiocese de Brasília, e nos acompanham pelo YouTube no @CJP Brasília, para que sejam permanentes militantes contra o machismo e o patriarcalismo que produz discriminação de gênero, violência até o feminicídio, que possamos fazer valer as leis que existem, ampliar políticas públicas de defesa e educar os homens desde jovens para viver em relações de respeito e amor. Oremos. E a resposta a esta oração é: liberta-nos, Senhor, de todo tipo de dominação e violência. Por este tempo de eleições, para que tenhamos discernimento em não votar em quem quer pôr em jogo a soberania do Brasil ou tem plano golpista. Que não votemos em políticos e partidos que querem transformar o bem público em objeto de lucro.
Soberania não se negocia. Oremos. E a resposta é: liberta-nos, Senhor, de todas as pessoas que usam a política para trair o povo brasileiro. E a celebração continua, e eu gostaria também de trazer o tema e o lema do 32º Grito dos Excluídos e Excluídas, que encerra a celebração. Vida em primeiro lugar. Na defesa da terra, da paz e da moradia, erguemos a voz. Mulheres vivas e soberania. Nós faremos nos próximos programas uma série de leituras e comentários relacionados ao grito dos excluídos e das excluídas, e também nos próximos programas nós vamos fazer um círculo orante. Prepare-se, porque nós vamos fazer um círculo orante a partir dos encontros de reflexão e oração sobre as eleições 2026, que é um caderno publicado pela CNBB, é o caderno Eleições, Democracia, Sinodalidade e Bem Comum, que saiu pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, e que traz realmente informações muito interessantes, entre elas uma oração final, que é a oração do Cefep, com a qual eu vou terminar o programa de hoje, né, nesse primeiro bloco. Nós, na sequência, vamos ouvir o hino do Grito dos Excluídos e Excluídas e o comentário da nossa querida Simone Furquim. Na sequência, nós teremos outros programas na continuação da grade da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, a voz da Arquidiocese de Brasília. Então, como oração final do programa de hoje, eu trago a oração do Cefep, que é o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara. Um abraço para o Jardel, que é realmente o secretário executivo do Cefep. Vamos para a nossa oração. Deus da vida e Senhor da história, Pai de todos nós, em vosso Filho Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, já vencestes o pecado, a escravidão e a morte. Queremos viver o compromisso cristão na política, fazendo dela, no campo e na cidade, nas aldeias e nos quilombos, um serviço à vida e à libertação integral de todos, direito e dever da cidadania e convivência de igualdade nas diferenças. Concedei-nos construir um Brasil novo, sem exclusão e sem privilégios, onde se abracem a justiça e a paz, e onde os valores do vosso reino estejam sempre mais presentes na ação política em nosso país. Ajudem-nos a proteção de Maria, nossa mãe, as santas e os santos, companheiros da caminhada, e, sobretudo, a presença de vosso Filho Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, para que possamos participar da construção de uma sociedade justa e solidária. Amém! Então, com essa oração linda, nós vamos agora tocar o hino do Grito dos Excluídos e Excluídas, que eu vou acrescentar também a letra do hino na descrição do nosso vídeo do YouTube, no @CJP Brasília, nossa identidade no YouTube, tá? Então, vou acrescentar lá também a letra do hino, para que todos nós possamos ir treinando e a gente possa também contemplar este momento de preparação do Grito dos Excluídos e Excluídas de 2026, a 32ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, que vai acontecer no dia 7 de setembro, aqui em Brasília, às 10 horas da manhã, na Praça Zumbi dos Palmares, ali próximo ao CONIC, próximo à rodoviária, um local de muito fácil acesso, e a gente vai ter uma infraestrutura também para dar suporte a quem vai estar conosco nesse ato, aos movimentos sociais,
né, com água, com lanche coletivo, para que todos possamos participar dessa mobilização, dessa linda mobilização na defesa da terra, da paz e da moradia. Erguemos a voz, mulheres vivas e soberania. Então, que a gente possa, nessa caminhada, seguirmos juntos no grito dos excluídos e das excluídas. Desejo a todos e todas um lindo momento durante essa semana de justiça e paz, uma semana repleta de justiça e paz, e muito obrigada pela sua audiência aqui na Rádio Nova Aliança 103.3 FM, especialmente no nosso programa de Justiça e Paz. Um grande abraço e fiquem com Deus. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. O grito dos excluídos é um chamado profético para olhar a realidade do povo sofrido e assumir o compromisso de transformação social. Vamos seguindo pelas ruas, gritando alto pela justiça, juntando força na caminhada, fortalecendo nossa jornada. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. Erguendo a voz pelo direito, defende a vida e o respeito. Teto, trabalho, saúde e pão, contra a injustiça e a opressão. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. A nossa história, hoje vamos festejar, cantando nossa memória, tudo semear. Essa luta quadrilha, nosso sonho pela terra, Vamos seguindo pelas ruas, gritando alto pela justiça, juntando força na caminhada, fortalecendo nossa jornada. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. Sem anistia para golpista! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia em defesa da democracia e da soberania! Erguendo a voz pelo direito, defende a vida e o respeito. Teto, trabalho, saúde e pão, contra a injustiça e a opressão. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. É terra, é paz, é moradia, mulheres vivas, soberania. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 14, de 1 a 12. Esse trecho integra o conjunto de narrativas sobre as práticas de Jesus, que está entre o capítulo 14 e o 17. Entre essas narrativas, encontramos hoje um episódio de forte caráter político e profético.
O texto de hoje informa que Herodes acredita que Jesus é o próprio profeta João Batista. De fato, assim como João Batista, Jesus representa a continuidade da profecia que não pode calar, pois profecia é denúncia viva e corajosa diante da opressão. E o texto recorda que João Batista, profeta corajoso, incomodava a estabilidade do poder de Herodes Antipas. Por isso, ele foi preso e, quando surgiu a oportunidade, Herodes mandou matá-lo. Quem era Herodes Antipas? Ele apresentava como representante do povo judeu, mas era, na verdade, ambicioso por poder e riquezas, e para alcançá-los, aliou-se ao Império Romano. Ele era filho do Herodes o Grande. Antipas recebeu do imperador Augusto o título de tetrarca, tornando-se governante de uma quarta parte do antigo reino de seu pai, especificamente da Galiléia e da Pérea. Mas Antipas queria mais. Ele desejava governar também parte da região administrada por seu meio-irmão Filipe. Por isso tomou Herodíades, ou Salomé, que era esposa de Filipe. Ele casou-se com Herodíades, buscando assim influência política. Essa foi a denúncia feita por João Batista. O Evangelho recorda que João Batista foi assassinado durante um banquete no palácio de Herodes. Era uma festa da elite gananciosa por aumentar seus lucros. O evangelista Mateus utiliza esse banquete como uma simbologia, isto é, esse banquete representa as mesas fartas, onde se decidem as medidas sociais e econômicas que causam exclusão, fome, morte para os pobres. Representa o poder concentrado nas mãos de um governante judeu que explorava seu próprio povo. Representa a produção da morte. E Mateus faz um contraponto poderoso, pois logo após esse episódio, o Evangelho relata a multiplicação dos pães. Então, para Mateus, esse gesto de Jesus na multiplicação dos pães, sim, é o verdadeiro banquete. É o banquete dos excluídos. Ele acontece ao ar livre, em um deserto, lugar de simplicidade e partilha. Essa cena simboliza um modelo alternativo ao de Herodes e do Império Romano. O banquete de Jesus é um modelo inspirado no sistema tribal de Israel, onde todos são iguais, ninguém é superior e o poder é o poder-serviço. A comensalidade instaurada por Jesus produz vida e não morte. Então, a atitude de Herodes nos tempos de hoje nos remete a tantos governos e poderes que, ao longo da história e ainda hoje, se sentem incomodados com a voz dos profetas e profetisas e tentam silenciá-las. Mas a profecia não pode calar. A atitude de Herodes representa, hoje, os super ricos que se negam a pagar os mesmos tributos que a população trabalhadora. Representa a desigualdade social gritante em nossa sociedade. E à luz de atitude profética de João Batista e de Jesus, que a profecia jamais se cale, que possamos gritar e denunciar toda forma de injustiça praticada pelos poderes dominantes e opressores. Que nossas vozes se unam em favor da vida, da dignidade e da liberdade para todos e todas. Amém.